da Gávea. Mateus 25, do verso 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo, vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos que a Tua graça, pela obra do Teu Santo Espírito Santo que tem nos conduzido, abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas nessa noite, na exposição da Tua Palavra. Que os nossos corações sejam boa terra, para que a Tua Palavra lançada frutifique para a glória do Senhor a mais de 100 por 1. Pedimos, ó Deus, que saímos daqui edificados, consolados e exortados segundo o Teu poder, e pela obra do Teu Santo Espírito, também nossas palavras possam sair daqui cheias de poder para ajudar outros que jazem nas trevas e que precisam da Tua Palavra como luz no caminho. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã nós vimos um quadro, que é um quadro um quadro missionário da missão da igreja ao longo dos anos, e como o evangelho esparramou e como o evangelho sofreu também, e tem sofrido ao longo da história pelas perseguições. O capítulo 24 de Mateus, volta aí para você ver, tem um contexto desse texto que é o do grande julgamento. O capítulo 24 começa com a destruição do templo, já acontecido, passa pelos princípios das dores, versículo 3 até o versículo 14, estamos nele, e entramos no versículo 15, que também estamos nele, que é a transição do princípio das dores para a grande tribulação. Logo, versículo 29, caminhamos para a vinda do Filho do Homem, a revelação de Jesus Cristo. Diante desse quadro, a palavra do Senhor diz que nós devemos estar preparados para entendermos quais são os passos que antecedem esse grande julgamento. A perseguição externa contra os cristãos, é só você abrir o jornal, ligar a televisão, que você vai ver que isso está acontecendo. Os atentados terroristas são apenas uma marca visível daquilo que vem acontecendo desde o ano 100 da história do cristianismo, não é? Mas atinge agora uma escala global, e está crescendo e vai crescer ainda mais, a perseguição será ainda maior. Não tenha nenhum tipo de esperança do seu coração que a perseguição contra os cristãos vai diminuir. É triste essa notícia, mas alguém tem que dar, não é? Essa é a verdade bíblica, estamos caminhando para isso.
Por outro lado, existe o texto aqui, olha o capítulo 24, versículos 12, 13 e 14, dizendo que a iniquidade iria se multiplicar e o amor iria se esfriar do coração de quase todos, que foi o foco dessa manhã, quando nós mostramos que a iniquidade é o princípio de uma vida sem a lei de Deus. Quando as pessoas vivem a anomia, a palavra grega iniquidade, nomos é lei, anomos, viver sem lei, quando alguém acha que a lei de Deus não é relevante para a sua vida e que pode viver sem ela, vivendo a sua verdade individual. A Bíblia vai dizer que isso é iniquidade e que isso esfriaria o coração das pessoas com relação à palavra de Deus. E o versículo 14 diz que o Evangelho, então, iria esparramar para o mundo inteiro, sendo essa a marca final da volta de Jesus Cristo. Então, nós entramos já nesse momento do grande julgamento, quando a palavra no capítulo 25, verso 31, diz que o dia do grande julgamento, do juízo final, vai ser para uns um momento de muita tristeza, mas para aqueles que pertencem ao Senhor, de muita alegria. E o meu convite para você nessa noite é mudar a sua visão sobre o juízo final. Porque o juízo final, ele tem sido visto como algo terrível, e vai ser para os que se perdem. Para os que se perdem. Eu não sei se você sabe, mas depois pode pesquisar na internet, a Rússia e os Estados Unidos já lançaram 2 aviões chamados Juízo Final. São aviões preparados para um cataclisma nuclear mundial, em que, obviamente, os presidentes serão salvos. Né? O resto da humanidade não interessa, mas se o presidente dos Estados Unidos está salvo, o presidente da Rússia está tudo certo. Pode entrar na internet que você vai ver, são Boeings especialmente preparados. O único detalhe é que eles podem ficar mais de uma semana no ar, mas precisam ser reabastecidos. Aí fiquei perguntando, não é quem vai reabastecer, já que vai haver uma guerra nuclear mundial. Pobre das pessoas que imaginam que podem fugir ao juízo final. É óbvio que o nome juízo final desses aviões é apenas para uma guerra nuclear e não com sentido bíblico. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não cabe no coração do cristão o medo do grande final. Pelo contrário, não pode haver no nosso coração medo do juízo final. Por quê? Dá uma olhada no versículo 31. Porque será um dia muito especial, porque o tempo de Deus vai entrar no nosso tempo. Será o momento em que, pela primeira vez na história, teremos fundido o tempo de Deus com o nosso tempo. O Cronos e o Kairos irão se misturar. O Kairos é o tempo de Deus na Bíblia, é a palavra grega para o tempo de Deus. E o Cronos é o tempo que nós usamos do cronômetro do nosso relógio. A Bíblia diz que olha o versículo 31, quando vier o Filho do Homem, o tempo vai se unir. Ou seja, o tempo eterno de Deus, o Deus que planeja as coisas de antes da fundação do mundo, o Deus que não se preocupa com o Cronos, porque para ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Ele não se preocupa em dar data. Deus não se preocupa com datas cronológicas. Quem preocupa com isso é o ser humano. Deus diz assim, eu vou criar o mundo em 7 dias. E aí entra uma discussão tremenda, se são 7 dias, 7 milênios, 7 bilhões de anos, né? E assim por diante. Mas Deus não está nem um pouco preocupado. A preocupação de Deus no texto de Gênesis 1 é dizer que no princípio ele resolveu criar e acabou. Então, às vezes, as pessoas ficam discutindo se foi 100 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Essa não é a preocupação de Deus. Quando Deus revelou Gênesis, ele não estava preso ao Cronos. Ele disse, no princípio eu resolvi criar o mundo. Ponto final. Quando foi esse princípio? Quanto tempo demorou? Bilhões, são eras paleozoicas, mesozoicas. Deus não está preocupado com isso. Porque ele nos salvou antes da fundação do mundo, antes que o mundo houvesse, ele já tinha nos amado. Esse é o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Mas nesse texto, olha o versículo 31, ele diz, quando vier o Filho do Homem. São os dias em que o Senhor se revelará a nós, e é um dia especial. Mateus 11, 22, olha lá para você ver. Mateus 11, 22. A Bíblia vai chamar esse dia de dia, então não é uma era. O dia do juízo final é um dia. Vai acontecer historicamente, tal dia. O texto vai dizer em capítulo 11 de Mateus, o verso 22, o seguinte, contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, no dia do juízo. Capítulo 7, versículo 22, que é o texto que eu disse, 7, 22 de Mateus, que é o texto que eu disse hoje pela manhã, que deve ser lido paralelo, lado a lado com o texto de Mateus 25, porque
porque o Senhor Jesus dá uma nuance profética aqui, no capítulo 7 de Mateus, no verso 22, ao falar dos falsos profetas, ele diz, no verso 22 do capítulo 7, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, e assim o texto continua dizendo que o Senhor dá a mesma resposta lá do capítulo 25, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, a iniquidade. O texto está contando sobre o mesmo dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, vai dizer a mesma coisa, a ideia de que é um dia. E a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 1, 10, para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura, a ideia de que o Senhor voltará para esse juízo. Bom, então a primeira coisa, será um dia especial para nós, porque nós vamos acabar com essa ideia de que o Senhor tem um tempo e nós temos outro, e muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus, e isso gera em nós muitas ansiedades, porque será esse o tempo de Deus que Deus vai fazer tal coisa? Será que Deus vai responder meu projeto? Quando será que o Senhor vai manifestar o cuidado dele sobre vidas especiais que nós estamos intercedendo? Nesse dia, vai acabar essa história. O dia do grande julgamento será um dia em que Deus se manifestará de maneira clara, visível, e a partir desse momento fará parte da nossa agenda para a eternidade toda. Então nós não teremos mais essa distância entre o Deus que nós cremos e a nossa realidade de agenda, porque esse dia vai nos fundir em um só momento de existência. Volta lá para Mateus capítulo 25. O texto vai dizer no verso 31 e 32 que será um dia especial para nós, porque o Senhor vai se manifestar com toda a sua glória. No dia do juízo não vai haver dúvida se é agora ou não é. O Senhor já chama a nossa atenção no capítulo 24 de Mateus, que nos últimos tempos muitas pessoas diriam, olha, Cristo apareceu lá na Europa, olha, Cristo apareceu no Chile, olha, Cristo está aparecendo nos Estados Unidos. Se você entrar na internet, você vai ouvir cada coisa. Existem vídeos no YouTube tocando a grande trombeta no mundo inteiro. Não sei se você já ouviu isso, pode pesquisar, isso você vai achar interessantíssimo, né? As pessoas ouvindo ressoar de trombetas. Gente, quando o texto bíblico é claro, quando o Senhor Jesus voltar, não vai haver sombra de dúvida, Ele vai aparecer de maneira clara, visível, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Então não pode no nosso coração haver qualquer medo desse dia, muito pelo contrário, vai ser fantástico, espetacular, maravilhoso, os céus rasgando, e o Senhor Jesus em glória, e todo olho verá. Então não precisa ficar com medo, eu vou ver, eu não vou ver, será que o Senhor vai aparecer e eu vou perder esse momento? Não vai não, pode ficar tranquilo que vai ser transmissão ao vivo para todo o universo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 7, o verso 17 vai dizer que quando o Senhor se manifestar, Ele vai descer dos céus, os mortos vão ressuscitar primeiro, e o verso 17 de 1 Tessalonicenses 4 diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Então a palavra do Senhor diz que essa é uma manifestação clara, inequívoca, todo olho verá. Então nós temos que aguardar isso com muita alegria. Atos, capítulo 1, verso 11, quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, e os discípulos estão olhando o Senhor Jesus subir aos céus, os anjos colocam ao lado dos discípulos e eles dizem assim, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo aos céus? Pois o mesmo Cristo que vocês estão vendo agora subir aos céus, voltará de forma visível, e todo olho vai ver a manifestação da vinda de Cristo Jesus. Eu lembrei daquele cântico, e até escrevi aqui, o Rei da Glória é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Será um dia especial para nós, volta lá para Mateus capítulo 25, porque diz o texto, no versículo 32 ao 36, que a justiça de Deus será estabelecida. Então vai ser um dia especial, porque o tempo vai se fundir, não haverá mais o tempo de Deus e o nosso tempo, será apenas um tempo. Não haverá mais o tempo eterno e o tempo temporal, né, que nós vivemos aqui, do cronológico, haverá somente um tempo. Isso vai ser maravilhoso, viver a agenda de Deus. Outra coisa espetacular é que os nossos olhos verão a manifestação de toda a glória de Deus. Moisés queria ver um pedacinho da glória do Senhor. Nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor inteiro, o Senhor se revelando. Nada vai ficar oculto, todas as coisas estarão reveladas. Isso é muito bom. E do versículo 32 ao 36, o texto vai dizer que a justiça vai ser estabelecida. Todas as nações, diz o texto, estarão ali sendo julgadas pelo Senhor. E naquele momento especial, a fome e a sede de justiça que nós temos será completamente satisfeita. O grande julgamento vai ser espetacular, porque hoje nós vemos muita injustiça e sofremos muita injustiça no mundo. Mas quando nós olharmos no dia do grande julgamento e vemos aquele tanto de corruptos da história da humanidade sentados ali para julgamento, eu não sei quanto a você, mas eu quero pegar um pacote de pipoca, um balde de Coca-Cola do lado e ficar, agora eu quero ver tu dizer que não sabia. Agora eu quero ver. Porque foi muito injusto um Adolf Hitler matar milhões de pessoas e quando estava cercado, pegar um revólver, dar um tiro, não sofreu absolutamente nada. É o que dizem, eu particularmente não acredito, né? É o que dizem, não é? E por mais que Mussolini tenha sido pendurado em praça pública, ainda assim temos fome e sede de justiça, e nesse dia, a palavra do Senhor diz que o Senhor irá satisfazer, Mateus capítulo 5 fala isso, satisfazer a nossa fome e a nossa sede de justiça. Romanos capítulo 2, versos 5 ao 11, Romanos capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas, passaporte diplomático, imunidade parlamentar. Essa é a minha nota de rodapé. Então, o Senhor é claro com relação à manifestação da sua justiça. Então, será um dia muito especial para todos nós, e nós temos que aguardar esse dia com santas expectativas, dizendo: vem, Senhor Jesus. Volta lá para Mateus capítulo 25, e você vai perceber que existem algumas características do povo do Senhor, porque esse dia será especial, porque Deus manifestará as obras de cada um. Diz o verso 35 e 36, que o Senhor chama o seu rebanho e diz a eles o seguinte: vocês podem entrar aqui na posse do reino que está preparado para vocês, porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, nu me vestistes, enfermo me visitastes, preso e fostes ver-me. E é interessante, porque quando o Senhor justifica isso, parece, num primeiro momento, que a salvação é pelas obras. Mas não é. Porque o texto vai nos dizer que o Senhor chama a nossa atenção para o fato de que quem realizou isso, ele chama de pequeninos. Quem viveu no contexto dos pequeninos de Cristo.
Ele diz: sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Há uma comunhão entre quem realiza e os pequeninos de Cristo. Mas a palavra pequeninos não é a palavra usada para criança. Paidia é a palavra delphos, no grego, que significava a família da fé. Volta aí para Mateus capítulo 10, e você vai ver que esses pequeninos são, como eu disse hoje pela manhã, capítulo 10, versículo 40 a 42, aqueles que são discípulos do Senhor. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e o resultado da graça que converte o coração do indivíduo faz com que ele execute boas obras naturalmente. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Então, quem é o convertido? É aquela pessoa que, pela graça do Senhor, é chamado ao arrependimento e fé, vive na sua agenda sem perceber, porque a sua mão direita e esquerda, quando uma realiza o bem, a outra nem percebe, as boas obras do Evangelho. É tão natural para o discípulo de Cristo Jesus realizar as boas obras que ele nem percebe que realiza. Agora, quem realiza boa obra para fazer base de troca, esse quer ser levado em consideração. Mas esse não é discípulo. Esse não é discípulo. Porque ele realizou boas obras como um ato expurgatório, né? Para expurgar os seus pecados, para limpar o seu karma, ou o que ele quiser usar como desculpa, e o Senhor vai dizer: isso assim não vale, porque a boa obra tem que ser algo natural. Os pequeninos são esses, capítulo 10, versículo 40 a 42, quem vos recebe a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Só pode receber quem é profeta quem está no contexto da vida de um profeta. Quem considera um profeta são pessoas que estão dentro da igreja. E o profeta é o que proclama a palavra de Deus. São os missionários, pastores, professores da ministração da palavra do Senhor. Então você está dentro desse contexto. O mundo aí fora nem sabe, nem considera quem é proclamador da palavra. Mas não é só isso não, o texto vai continuar. Ele diz: e quem recebe também um justo, qualquer cristão justificado pela fé em Cristo Jesus, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes, seja profeta ou justo, liderança ou membro de igreja, que está dentro desse contexto, a um destes pequeninos, olha a palavra pequenino aí, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quer dizer, não é salvação, é galardão. Essa pessoa já está salva. Galardão é o bônus. Então, é interessante porque o Senhor, volta lá para o capítulo 25, versos 35 e 36, diz que as obras serão manifestadas e o cristão nem perceberá que ao longo da sua vida realizou boas obras. Isso é fantástico, porque o Senhor Jesus chega, diz o texto, diz assim: vinde. E é interessante, porque há dois movimentos aqui. O verso 37 diz que eles, os justos, no dia do grande juízo, todos nós que cremos, nós vamos perguntar para o Senhor: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Você está percebendo? O Senhor Jesus está convidando para entrar na posse do reino, e o sujeito se acha tão indigno que ele diz: mas quando é que nós fizemos isso? Eu não lembro. Você lembra? Alguém lembra aqui quando é que nós fizemos isso? Isso é fantástico. Agora, os falsos adoradores de Cristo, eles requerem a posse do reino. Porque enquanto o Senhor está chamando os que vão herdar o reino no grande julgamento, vinde benditos dos meus pais, vinde benditos de meu Pai, o ímpio, o Senhor tem que afastar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a ideia é que quando Jesus se manifestar, aquele que é ímpio vai se aproximar de Cristo dizendo: opa, vou colar nele aqui, requerendo a minha entrada ao céu, pelas minhas boas obras, porque eu mereço. E o Senhor vai dizer: você vive anomos, iniquidade, sempre viveu sem a minha lei. E o capítulo 7, que eu disse que é o texto que a gente tem que ler paralelo a esse, é um texto importantíssimo, porque ele diz que dentre estes que serão afastados da presença do Senhor, lançados no lago do fogo, estão até religiosos, que profetizaram, fizeram milagres.
e que fizeram tudo isso em seu nome. Eles requerem isso do Senhor. Diz Mateus capítulo 7. O Senhor diz assim: não, o coração de vocês não estava firmado na rocha que é Cristo. Portanto, meus irmãos, será maravilhoso esse dia, porque Ele vai manifestar as obras de cada um, e nós vamos ser surpreendidos com esta maravilha. Em último lugar, será também um dia muito especial, porque nós descobriremos o propósito final de Deus para as nossas vidas. Observe aí o versículo 46. Ele diz assim: e irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É interessante o Senhor falar sobre o castigo eterno e vida eterna. Tem gente por aí dizendo que o castigo não é eterno, mas o castigo é eterno. Eu sei, as pessoas podem ficar preocupadas, fazer o quê? Eu não me preocupo com castigo eterno. Será por quê, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados de antemão. Efésios capítulo 2. Então a palavra do Senhor vai dizer, olha aí, é interessantíssimo, que as duas coisas são eternas. Verso 46, tanto o castigo quanto a vida eterna. Então não existe aí diferença. Tem gente, não, o castigo deve ser provisório, depois o Senhor vai aniquilar. Não existe essa teologia da aniquilação do castigo. Porque a mesma palavra que é usada para eterno para o castigo é usada também para a eternidade da vida. Então, se nós crermos, mesmo sendo antibíblico, que o castigo não será eterno, também teremos que crer, não biblicamente, que a vida também não será eterna. E que vai chegar um dia em que o Senhor fala assim: cansei da humanidade, apaga tudo, vou viver só na Santíssima Trindade de novo. Não é isso que a Bíblia diz. Portanto, vai ser maravilhoso. Olha Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. O texto diz que o cristão vai receber o seu galardão. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Concorda com a Bíblia toda quando ela chama a nossa atenção para onde está o nosso coração. Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Quer dizer que existe a possibilidade de você ajuntar tesouro no céu. Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando nós vivemos a agenda de Deus nessa terra, nós acumulamos tesouros no céu. O que é isso? Isso é o galardão. Lucas capítulo 6, verso 35. Tem que andar na Bíblia, meu irmão. Bem-vindo à igreja presbiteriana. Lucas capítulo 6, versículo 35. O Senhor Jesus diz, amai, Lucas 6, 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Os bancos tinham que ler esse versículo. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Ele é benigno até para os ingratos e maus, não com relação à salvação eterna, mas o que nós na teologia chamamos de graça comum. Então a palavra do Senhor vai dizer que será grande o nosso galardão. Marcos capítulo 9, verso 41 concorda com isso. Mas eu quero entrar aqui novamente na belíssima explicação de galardão que o Dr. Russell Shedd faz. Galardão não será alguma coisa visível, em que você na Nova Jerusalém vai dizer, olha lá, o André está andando de Ferrari conversível, isso é que é galardão, eu aqui no meu Fusquinha velho, né? Esse é o meu galardão, e ele lá tomou posse, como dizem aqueles irmãos, né? Não, galardão não vai ser uma coisa visível, mas o galardão será algo interior, uma satisfação interior, uma percepção interior. Eu fiquei pensando essa semana em como eu poderia traduzir isso para os irmãos. E aí, obviamente, que estava perto da hora do almoço, eu pensei em comida. Mas você imagine que o galardão
ele é mais ou menos assim. Você chama um grande chefe da culinária e ele prepara com as melhores especiarias aquele prato espetacular, e você sabe o que está ali, você sabe que aquele azeite veio de tal lugar, veio do Líbano, você sabe que aquele tempero veio do sul da França, você sabe que aquela carne foi preparada na Holanda, você olha aquele... Esses dias eu vi um documentário de um sanduíche que existe num hotel lá no Oriente Médio que custa $1.000. Vou repetir o preço: $1.000, um hambúrguer, $1.000. Por quê? Pergunta para o cozinheiro que ele sabe explicar. Ele diz: o queijo vem não sei de onde, a carne é não sei o quê, e assim por diante. Mas se você chamar uma criança que não sabe nada disso, e fala para ela: toma um sanduíche, ele vai comer aquele sanduíche e vai, oh, delícia, vai embora. O máximo que ele vai falar: estava gostoso. Ele vai usufruir do sanduíche, ele vai saciar sua fome, ele vai até gostar, mas ele não vai se deliciar com os pequenos detalhes do sabor daquela comida, como aquela pessoa que sabe como foi preparado e o que tem ali e de onde veio, vai comer. Vocês entenderam a diferença? O prato é o mesmo, a fome vai ser saciada da mesma forma, só que uma pessoa vai comer sem perceber, né? É bom. Agora outro vai perceber os detalhes, as nuances, né? A textura, o sabor, o aroma, ele se envolve, ele sabe a riqueza daquele prato que está diante dele. Isso é galardão. Então, quando nós entrarmos na presença do Senhor, e o Senhor se manifestar com a sua glória e graça, será um dia muito especial, porque nós perceberemos no galardão as belezas que o Senhor tem para nós. Não será visível, mas um sentimento interior bem interessante. Daí, o que a gente deve levar para casa nesse texto aqui? O grande julgamento se aproxima, como vimos hoje pela manhã. Estamos às portas, sem dúvida alguma, da grande manifestação do Senhor. Pode durar 10 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, nós não sabemos, mas que caminhamos rapidamente para a manifestação da glória do Senhor, isso não temos dúvida. A palavra do Senhor diz que um dia para nós significa 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus significa um dia para nós, então não dá para fazer cálculo, não somos chamados para fazer cálculo, mas somos chamados a 3 coisas: a atentarmos para os sinais, mantermos a nossa fé perseverante e nos alegrarmos com o fato de que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Portanto, nenhum temor pode haver no nosso coração. Texto final, 2 Pedro 1, 10 e 11. Diante desse quadro, o que eu tenho que fazer? Por isso, irmãos, 2 Pedro 1, 10 e 11. Diante desse quadro, diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro 1, 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, olha que é progressivo, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, as bênçãos aqui dessa terra, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o futuro. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que quem despreza o grande julgamento, quem despreza a prática das boas obras, quem despreza essa relação com o Senhor, não entendeu absolutamente nada do plano salvífico de Cristo Jesus. Nós temos que valorizar, a ponto de procurar com diligência cada vez maior, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. A palavra confirmar aqui é a ideia de um procedimento que justifique, que valorize quem você é e por que você é quem você é. Não podemos desprezar a graça do Senhor.
Tem uma coisa que está se perdendo muito no século 21, além do amor que está se esfriando, como diz a palavra do Senhor, lá em Mateus 24, mas tem uma coisa que está se perdendo muito, infelizmente, que se chama liturgia do cargo. A liturgia do cargo é a beleza da ética dos relacionamentos. Eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, ensinando que qualquer pessoa mais velha você chama de senhor. Você já procura no Google que vocês vão ver que isso é uma verdade. Né? Sim, senhor. Não, senhor. O senhor vai bem? Isso se chama liturgia do cargo. Pois no século 21 perdeu-se isso. Até Deus virou cara. Até Deus virou o cara. Gente, quando eu escuto isso, me arrepia. Me arrepia, porque a palavra do Senhor diz que Deus tem que ser tratado com santo temor e tremor. Deus não é nosso igual. Ele é Senhor. Então nós temos que recuperar a liturgia do cargo que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus nessa terra. Aqui nessa noite tem embaixadores e embaixatrizes formados segundo a graça de Deus. E temos que viver dessa forma, confirmando assim nossa vocação e eleição. O padrão ético nosso é diferente. A forma de tratamento nosso é diferente. Os nossos relacionamentos são pautados em valores diferentes. Porque o Senhor nos chamou como cidadãos do reino dos céus. E cidadão do reino dos céus é gente muito importante. Porque Jesus morreu, derramou seu sangue, para que nós fôssemos feitos cidadãos do reino dos céus. Foi pago um alto preço. E ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele garantiu nossa vitória até sobre a morte. Portanto, meus irmãos, não tenham medo do grande julgamento ou do juízo final. Muito pelo contrário, louve a Deus por esse dia especial. Quando o tempo de Deus vai se fundir com o nosso tempo, quando Ele vai manifestar toda a sua glória, quando a justiça será estabelecida e nós vamos nos divertir muito com esse dia, quando as obras de cada um serão manifestadas de maneira clara e quando nós receberemos o galardão, mesmo sem perceber que nós mereceríamos tal galardão, mas ainda assim o Senhor vai nos dar esse grande privilégio. Isso vai ser muito especial. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar? São muitas injustiças na televisão, nos jornais, o ímpio dominando em vários lugares desse mundo, fazendo maldades, assassinando, pessoas amarrando bomba em seu corpo, explodindo crianças. A maldade é algo terrível. Um ser humano sem Deus faz atrocidades. Mas não se esqueça que haverá o dia em que a justiça do Senhor se fará. E você terá o privilégio de ver isso para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos resgatou pela Tua imensa graça do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Senhor, porque nós não temos medo do futuro, porque consagramos ele ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a garantia de que ao final de tudo reinaremos contigo na Nova Jerusalém, onde não haverá luto, nem dor, nem fome, nem miséria, nem pranto, nem morte. Obrigado, Senhor, porque essa expectativa viva, santa, enche o nosso coração de alegria. E em nome de Jesus, não permita que as agendas lotadas do nosso dia a dia percam de vista essa maravilhosa história da redenção e promessa de seu retorno para a glória do Senhor. Mantenha, Senhor, no nosso coração sempre, esta palavra maravilhosa que garante o teu retorno e a consumação de todas as coisas.
Ó Senhor, muitas são as distrações, e nós pedimos em nome de Jesus, não nos permita esquecer que caminhamos para o grande encontro com o Senhor. E agora, Senhor, faça de cada um aqui também um proclamador desta verdade. O mundo carece de ser lembrado que um dia prestará contas diante do Senhor. Faz de cada um de nós aqui, ó Deus, missionários nesse mundo urbano tão conturbado e que carece tanto da palavra de libertação e esperança viva que só o Senhor tem para nós. Oramos agradecidos, porque sabemos que o nosso futuro está nas Tuas mãos. E por isso descansamos, porque o Senhor não desampara os Seus filhos e filhas que o Senhor ama tanto. E oramos agradecidos pelo Teu imenso amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.